Olá, neste episódio trago alguém que decidiu mudar de vida. Afinal, quantas vidas vivemos? Quantas coisas podemos ser? Eu acredito que muitas e o meu convidado também acho que partilha desta ideia. Quero ouvir o que me tem para contar sobre esta nova vida. Alguém que dedicou mais de 20 anos de vida ao jornalismo e procurou de alguma forma alertar para os problemas dos nossos dias. Está a democracia em risco? Como agir perante as alterações climáticas? Muitas questões para refletir. Aos 46 anos e depois de muitos episódios e também experiências, o que é que se segue? Hoje senta-se à conversa comigo, Filipe Caetano. Bem-vindo. Olá, é um gosto estar aqui contigo. Como está a ser estes dias? Eh, Ou como estão a ser, aliás? Olha, estão a ser interessantes. Eu gosto de poder estar a arriscar um novo trajeto. Eu não me sinto com 46 anos. Não com aqueles 46 anos que eu achava que era quase já de um velho, se calhar quando tinha 20. E, por exemplo, curiosamente, a minha mãe, que foi também candidata a um posto político, cheguei à conclusão por estes dias que foi precisamente aos 46 anos. E na altura eu achava que a minha mãe já era velha. Portanto, tem sido giro de começar um trajeto novo, é desafiante. E eu, na verdade, procuro isso. Procuro novas motivações. E não é normal eu ter feito a escolha que fiz, não abdicar de um trajeto que me tinha colocado num patamar muito elevado no jornalismo. Não é normal chegar a esse ponto e dizer, ok, agora quero outra coisa. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer nessa canção que é só minha. Eu vou na direção mais genuína. Então deixa a minha voz guiar. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira. E vem de onde essa vontade de efetivamente querer fazer mais, de querer fazer diferente? Sim, na verdade, eu senti que tinha concretizado uma espécie de missão. Sempre olhei para o jornalismo como uma missão. Nunca fui um jornalista de causas, não acredito nisso. Tentei usar sempre as mesmas ferramentas da distância, da independência. Quando achei que tinha concluído um trajeto, que até curiosamente tinha sido um trajeto que eu tinha imaginado quando estava a tirar o curso de jornalismo, concretizados esses objetivos, pensei, aquilo que de facto que me atraía era este o trajeto que escolhi agora fazer. E portanto tomei essa opção, que não foi muito, foi surpreendente para muita gente, mas que para mim tem sido ótimo. É óbvio que não é uma vida de garantias como era trabalhar numa grande empresa de média. Aliás, eu estive nessa empresa há mais de 20 anos. Cresci naquela empresa como pessoa. Também era um jovem quando entrei lá. E não ter essa garantia de um emprego. No fundo, eu sou um freelancer neste momento, enquanto estou a exercer uma atividade diferente, que é apostar mais numa intervenção cívica, através, neste caso, de um partido político. E, aliás, devo dizer-te que a minha própria associação ao partido, ao LIVRE, foi um bocadinho remetida para o esquecimento da minha parte, depois de ter sido fundador do partido. Isto já lá vão mais de 10 anos, não é? 10 anos, sim. O partido tem 10 anos, enfim, um pouco mais, mas sim, acabou por essa conversa acontecer há cerca de 10 anos, e quando o partido foi fundado foi algo que me orgulhou muito, ou seja, de ter participado nesse processo de criação do nome, dos estatutos, dos organismos todos, desde o início, o próprio conceito das primárias, de ser umas primárias abertas a todos os cidadãos. Isso é um conceito que foi imaginado há mais de 10 anos.
E depois de ter participado nessa fundação, acabei por achar que, pelas funções que estava a assumir na Média Capital, nomeadamente como editor de internacional, achei que não era compatível. Na verdade, não existe na Comissão de Jornalistas, não existe nada que impeça que os jornalistas não tenham atividade política. Eticamente, pareceu-me que não era compatível e, portanto, afastei-me. Foi uma escolha pessoal, não é? Foi uma escolha pessoal. No entanto, ficou sempre cá dentro a vontade de um dia concretizá-lo. E pronto, e foi nessa Surgiu altura. agora. E o agora tem que ver com as eleições europeias que se avizinham para o próximo dia 9 de junho. Houve aqui uma tentativa, uma candidatura às primárias do LIVRE. Como é que correu essa experiência de fazer uma candidatura, apresentar um projeto com um determinado propósito? Sabemos que as eleições europeias, ou as europeias, têm uma dinâmica diferente de outro tipo de eleições. Porque este tipo de eleições e o que é que envolvia de facto este projeto? Bem, as eleições europeias, primeiro porque eu também, no meu trajeto académico, acabei por me especializar nos assuntos europeus. Depois de ter tirado o curso de jornalismo, tirei também o mestrado e o doutoramento em ciência política no ISCTE, e precisamente sobre campanhas políticas europeias e sobre um processo específico que existe na União Europeia, que é o chamado Spitzenkandidaten, que é uma ideia que não está a ser devidamente concretizada, mas o Spitzenkandidaten é uma língua, ou seja, uma palavra vinda do alemão, que quer dizer cabeças de lista. É como se os partidos europeus apresentassem os seus cabeças de lista transnacionais e quase que houvesse uma ligação imediata. O candidato do partido mais votado é aquele que vai ser o Presidente da Comissão Europeia. E, portanto, eu estudei esse processo, que foi inscrito no Tratado de Lisboa, e, portanto, estudei as dinâmicas eleitorais e a própria campanha eleitoral de um determinado tempo. Em termos de jornalísticos também me especializei nos assuntos europeus e fiz muito trabalho junto do Parlamento Europeu. Entrevistei dois presidentes do Parlamento, mais que uma vez, tanto David Sassoli como a Roberta Metsola. Fiz um documentário com a Roberta Metsola. Entrevistei vários deputados portugueses e outros de outros países. Fui várias vezes a Estrasburgo e a Bruxelas. Enfim, os assuntos europeus são uma área que Havia uma proximidade. Sim, da qual eu me especializei e também estou muito atento aos assuntos e tenho uma ideia concreta de uma série de abordagens que me parece que devemos estar atentos como portugueses. E sinceramente acho que tenho ferramentas que poderão ajudar o LIVRE, no fundo Portugal, no sentido de tornar esse debate mais concreto no seio de um Parlamento, da maior casa da democracia que existe, na minha perspectiva, que representa um grande, no fundo, um grande eleitorado, que é o eleitorado europeu. É claro que o mandato é exercido pelo deputado do país, mas depois é preciso uma série de alianças no Parlamento para fazer vingar algumas mudanças que são necessárias. E por isso senti que seria a candidatura para o Parlamento Europeu a mais acertada e também aquela que eu poderia dar um contributo, na minha perspectiva, mais útil, não só para o debate, mas também com propostas concretas. Montar uma campanha foi muito rápido, porque há uma reflexão interna que eu acho que é necessária no LIVRE, já partilhei com outros camaradas, que eu acho que o processo das primárias abertas é um processo, no papel, muito bonito, original, eu acho que até vanguardista, claramente vanguardista para o panorama nacional. Ou seja, abre-se a porta a qualquer cidadão, não é? Ao cidadão. Sim, a ideia é poder captar pessoas que não estejam com atividade política e que tenham, ou pelo seu trajeto profissional ou outro, que tenham ideias concretas e que possam ser úteis para a sociedade, através do LIVRE. Acho que, claro, tem que haver uma identificação com as ideias do partido, no meu caso isso é inquestionável, e acho que na forma de captação, no fundo, do interesse das pessoas, o processo de campanha eleitoral não é suficientemente inclusivo para essas pessoas que estão fora da lógica partidária.
E eu senti isso, sinceramente senti isso. Senti que são muito poucos dias de campanha eleitoral. O anúncio das datas de primárias foi feito muito em cima das primárias. Eu tive muito pouco tempo para montar, no fundo, as ideias e apresentar a minha proposta. E depois eram, felizmente, muitos candidatos, cerca de 60. Os únicos pontos de contacto com o eleitorado são feitos através de um debate com outros candidatos e depois com uma comunicação apenas por e-mail com as pessoas, no fundo o colégio eleitoral, as pessoas que vão votar, e através das redes sociais, ou seja, depende sempre do candidato. Pronto, enfim, foi, na minha perspectiva, claro que eu tinha a ambição de poder ficar num dos primeiros lugares. Fiquei num dos primeiros lugares, número 9, apesar de ter sido o 7º mais votado. Há uma originalidade no livro que eu defendi sempre desde o início, ainda antes do livro existir, que é a questão da paridade total. Nem toda a gente poderá perceber-se disso, mas, por exemplo, neste momento o livro tem 2 cabeças de lista, o Francisco Paupério e o Filipe Pinto, que são as 2 pessoas mais votadas, um homem e uma mulher. Se fosse a Filipe Pinto, em primeiro lugar, era em segundo lugar o Paupério e depois a seguir outra mulher, outro homem e sempre assim sucessivamente. É assim o espírito... É o justo? Não sei se é o justo, sinceramente. Acho que essa reflexão também deve ser feita, porque, por exemplo... Não só no livro, não é? Geral. Sim, mas eu acho que é, mais uma vez, no papel parece-me bonito. Depois, na prática, temos que ver se sim. Quer dizer, eu acho que, por exemplo, o LIVRE é um partido assumidamente feminista, e eu também sou. Claro que nós sabemos que num mundo ideal este tipo de situações nem sequer deviam existir, mas na verdade é preciso ainda continuar a persistir nestas situações para que haja até chamar mais mulheres para este tipo de ações, que sabemos que há mais dificuldade, continua a haver. E nós temos essa noção no livro, que queremos também chamar mais mulheres para a participação cívica através dos partidos. E por isso a mim não me faz confusão nenhuma. Acho que é uma coisa que é importante de usar e de existir, não é? Sim, mesmo que no meu caso tenha estado à minha frente, estiveram 2 pessoas que foram menos votadas que eu, mas não há problema. Quer dizer, mais importante que isso é o LIVRE apresentar uma candidatura forte, e acho que sim, acho que é. Acho que vai ser muito complicado conseguir uma eleição. Isto é a perspectiva também de um analista, ou seja, de alguém que está habituado a olhar para o fenómeno político de fora e não tanto de dentro. Talvez esteja um bocadinho mais no livro, passe o pleonasmo para fazer essa análise, mas parece muito complicado. Até os outros partidos apresentaram candidatos até com uma destreza mediática muito grande, e isso numa campanha eleitoral que é muito curta, que não vai ter tanto interesse das pessoas do que a adesão nós sabemos que é muito menor do que numas legislativas ou numas autárquicas, por exemplo. E claro, são 21 lugares. As sondagens mais ambiciosas dirão que o LIVRE poderá eleger um deputado. Eu espero que, já lhe disse, espero, claro, obviamente, que o Francisco Paupério consiga, porque ele é, de facto, alguém que tem também ideias muito concretas, que não são exatamente as minhas, mas nós contactamos com algumas, e acho que será um valor interessante também, sendo um jovem, sendo alguém que se envolveu no partido, que tem de facto um trabalho feito de demonstração das suas ideias. E é claro, o LIVRE também é importante ter uma representação política, como já conseguiu na Assembleia da República. Ou seja, fazer esse caminho para outro, digamos, outro parlamento com outro tipo de atenção, onde podem, lá está, vingar outras ideias, outro tipo de projetos com também outras alianças. Mas permite-me focar também nos temas que eram um foco da candidatura, nomeadamente estes riscos da democracia que falei nesta apresentação. Que riscos são estes? Tem a ver com a desinformação? Tem a ver com a pouca literacia das pessoas para determinadas plataformas? Tem a ver com o quê? Sim, olha, eu tinha 3 vetores essenciais na minha candidatura, e são 3 pontos que eu acho que são importantes de referir e que vão marcar muito a próxima legislatura. Eu, no fundo, acho que os próximos tempos.
É claro que a questão ambiental, o combate às alterações climáticas, é algo que temos que acelerar na transição energética Estamos a ficar aquém, não é? Acho que é mais do que, enfim, acho que é mais do que evidente. As próprias metas estão a desatualizar-se cada vez mais, todos os dias, e não podemos estar a encontrar medidas que não sejam concretas, e que acho que podemos ir mais além. Tem que ser sério o debate, de uma vez Tem por que todas. tem que ser sério. Acho que está a ser em muitos patamares, mas temos que ir mais longe, e não podemos entrar num... A questão dos extremismos é complexa, e por isso o livro também é importante pelo projeto que apresenta, que não é um projeto extremista, é um projeto de convergências. Assumidamente de esquerda, europeísta, eu diria de centro-esquerda, mas que é ponderado, que é alguém que pode tanto dialogar um pouco mais à esquerda do que o seu espectro político, e até um bocadinho mais à direita, que será... O livro ficará alguns entre o PS e o Bloco de Esquerda, por exemplo, mas que em algumas das atitudes poderá até estar um bocadinho mais ao centro. Mas no caso das alterações climáticas, acho que protestos mais extremados, como a da Climáximo, ou de outros, do Extinction Rebellion, ou muito mais atrás, a Greenpeace faz protestos desse género há décadas, são importantes, mas depois não apresentam soluções concretas. Eu acho que as soluções concretas têm que acontecer até face a movimentos do outro lado negacionistas, como que dizendo que na Europa as pessoas não têm que se preocupar porque não é na Europa que existe maior poluição, é na China e na Índia. Claro que a Europa tem que se preocupar com isso, até podendo dar o exemplo para o resto do mundo. Portanto, acho que as questões de alterações climáticas são essenciais e que devemos continuar a falar com propostas concretas. A questão, e já lá vou ao último ponto que tem a ver com a tua pergunta, a segunda, que tem a ver com o Estado de Direito, com as ameaças ao Estado de Direito, que acontecem em vários países da União Europeia. Sabemos que na Hungria acontece, na República Checa e na Eslováquia, enfim, essa questão existe. Na Polónia está um pouco mais mitigado, agora com uma liderança diferente, mas em Portugal nós sabemos que existem forças que estão também a querer torcer um pouco os direitos que existem na sociedade. Há barulho, há ruído. Há um certo ruído que deve ser combatido com factos, sempre com factos, e com uma análise concreta das situações, apresentando a evidência das circunstâncias. Mas o facto é tão orlhudo ou digamos, tão apetecível quanto a mentira, quanto o bordão menos verdadeiro ou falacioso, aliás. Acho que sim. E nunca podemos deixar de acreditar que a esmagadora maioria, é a minha convicção, e até expressada nas urnas, a esmagadora maioria não se revê nessas atitudes. E por isso, a força que quem quer torcer as conquistas que existiram em Portugal nas últimas décadas, a democracia também permite que essas pessoas falem e que apresentem as suas ideias. Que apresentem. Mas que sejam confrontadas com a força das outras ideias. E que a força das outras ideias tem muita força, porque tem a força da esmagadora maioria das pessoas. E eu acho que é isso que devemos também falar. Sobre as ameaças que me perguntavas, e o terceiro vetor, que tem a ver claramente com a minha área de profissional, de onde venho, e de ter noção das ameaças que existem. Nós enfrentamos nos próximos meses desafios enormes que têm a ver, com a geopolítica, que têm a ver com uma eleição concreta, que é a eleição dos Estados Unidos, e a possibilidade de Donald Trump voltar a ser presidente dos Estados Unidos. E há uma série de circunstâncias e decisões que estão congeladas por causa disso. Infelizmente agora foi desbloqueada a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia. A Rússia espera também por uma vitória de Donald Trump. A própria situação de Gaza e de Israel está dependente do que possa acontecer na eleição dos Estados Unidos, e a Europa tem também, obviamente, um espaço de expectativa que, obviamente, haver um ato eleitoral, que são as eleições europeias, não ajuda neste calendário. Obviamente, as eleições são sempre algo sublime, mas
não ajuda neste calendário, porque os europeus, de facto, vão estar entretidos, entre aspas, a formar não só o Parlamento, mas distribuindo os chamados top jobs, o Presidente da Comissão Europeia, o Alto Comissário para os Negócios Estrangeiros da Comissão Europeia, o Presidente do Conselho Europeu. Que interrompa os debates. Exato. Né? Portanto, decidimos isso tudo até ao verão, depois no verão Bruxelas regressamos em final de agosto, início de setembro, e já estamos quase em cima das eleições americanas, em que já vai haver os debates entre o Trump e o Biden, e, enfim, vai haver aquela crispação, muito possivelmente com o agudizar da situação da guerra na Ucrânia, com não resolução da situação de Gaza, ou até também agudizar a situação das pessoas perseguidas em Gaza. Portanto, estes perigos são factuais. Neste contexto, aquilo que assistimos é uma intromissão por parte de alguns agentes externos à própria estabilidade da União Europeia. Não é por acaso, por estes dias, têm surgido várias notícias de ou deputados ou assistentes de deputados que se conseguiu concluir que estavam a ser financiados ou pelo Estado chinês ou pelo Estado russo, ou pelos serviços secretos russos. E, portanto, é até uma contradição quando em Portugal somos, segundo os últimos barómetros, somos dos mais, mais confiantes na Europa e que mais acreditamos nas instituições, mas depois não queremos saber o que é que se passa lá. Pelos vistos, a China e a Rússia querem muito saber o que se passa lá, tanto que está a tentar trazer pessoas... Há uma intromissão. Portanto, o Parlamento Europeu tem muita importância para a decisão daquilo que acontece nos países da União Europeia. Hoje em dia até é um bocado, obtuso que haja uma divisão nos próprios governos, como acontece com este governo, em que a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus foi colocada no Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao contrário do que acontecia no outro governo, que respondia ao Primeiro-Ministro. Os assuntos europeus são assuntos nacionais e vice-versa. Portanto, muito daquilo que é decidido no Parlamento Europeu tem um impacto direto. E, portanto, aquilo que nós vamos dizer no Parlamento Europeu diz também muito aos portugueses. E essa consciência e essa necessidade de criar ferramentas específicas, por exemplo, uma das propostas que eu fiz, que tinha a ver com criar uma plataforma não só de denúncia de desinformação, uma parte de denúncia e uma parte quase de literacia mediática para a desinformação, com ferramentas concretas que pudessem ajudar o cidadão comum a perceber quando é que há uma informação que é falsa e como é que ele vai detectar que essa informação seja falsa. É quase como um detector de mentiras, um detector de informação falsa. E acho que são ferramentas deste género que vão muito para além dos polígrafos ou dos fact-checking, que muitas vezes acabam por ser enviesados porque são feitos tendo em vista uma própria lógica mediática, a lógica que é boa para o momento dos média. É claro que não vou querer juntar tudo, mas alguns deles acabam por ser assim. E, portanto, tem que haver ferramentas que ajudem a sociedade a interpretar isto. Acho que não é só os jornalistas que têm que fazer esse trabalho. As próprias pessoas também têm de ganhar essas ferramentas. É uma consciência cívica. E se os políticos puderem ajudar, os partidos políticos puderem ajudar as pessoas, acho que isso é um dos trabalhos que os partidos políticos têm a obrigação de fazer. E como é que o cidadão, por exemplo, que não tem essa facilidade de detectar, pequenas dicas que possam valer para esse... Sim, acho que há coisas que são... Enfim, que são... Ou seja, hábitos de consumo que as pessoas podiam ter. Por exemplo, o cidadão comum, não quer estar a ter nenhum tipo de paternalismo neste momento, mas imaginemos um cidadão comum, obviamente tem neste momento, em Portugal, quase toda a gente tem um smartphone, não é? As pessoas usam o smartphone basicamente para as redes sociais, fazer chamadas, eventualmente podem ter um e-mail, mas usam o WhatsApp, vão ao YouTube, vão ao Facebook, é normalmente aquilo que as pessoas usam. E muitas vezes as pessoas fazem uma leitura dos acontecimentos por títulos. Ou seja,
Isso até já foi usado na campanha eleitoral de Bolsonaro contra Lula, em que Bolsonaro ganhou a Lula da Silva, quando Bolsonaro foi presidente, em que era, no fundo, por exemplo, no Brasil, como tem poucas, enfim, as redes são muito caras, o acesso às redes, os dados, basicamente as pessoas podem usar o WhatsApp, não abrem conteúdo multimédia, mas recebem informação básica. E muitas das fake news que eram divulgadas eram através de títulos enganosos. Não acontece exatamente a mesma coisa em Portugal, mas a sensação que eu tenho é que, de facto, as pessoas muitas vezes é muito à superfície da informação que têm. E depois acabam por considerar meios de informação que não são meios de informação e considerar que sejam a mesma coisa que um meio de informação credível. Eu acho que uma das ferramentas essenciais que as pessoas deviam assumir era, primeiro, terem uma consciência de quais são os meios de informação credíveis. Não é? Os canais de televisão é mais fácil porque há uma licença que é atribuída e aquelas pessoas respondem à ERC. Aquilo que está nas redes sociais, enfim, tudo é possível, não é? Pode haver um blog, não há filtro. Não há filtro. E as pessoas atribuem a mesma credibilidade a um post no Facebook ou a um vídeo no TikTok, seja enganoso, que provém de uma proveniência, enfim, duvidosa, mas que para eles é a mesma coisa. Isso acontece muito com shorts do Instagram, no TikTok acontece muito, aparecem personagens novas e é por isso que alguns partidos políticos mais populistas ou extremistas têm usado exatamente a mesma narrativa, enganando as pessoas com mensagens que são simplistas, que têm muitas vezes a linguagem dos média e que enganam as pessoas. Portanto, eu acho que a consciência cívica parte, em primeiro lugar, por as pessoas perceberem de onde é que vem o conteúdo. Portanto, uma ferramenta essencial é perceber este vídeo ou este site ou esta informação foi publicada pelo Público, pelo Diário de Notícias, pela CNN, pela TVI. Não foi. De onde é? Que site é este? E isso é uma ferramenta essencial. Outra, Já filtra bastante, não é? isso é um filtro. Sim, porque normalmente, não quer dizer que não aconteça, mas os meios convencionais normalmente têm maior cuidado nas informações que divulgam. E, portanto, esse é um filtro, pelo menos a pessoa já estar atenta, saber os meios que existem e, portanto, já saber que aqueles à partida são de referência e vão estar a produzir informações à partida verdadeiras. Sim, outras ferramentas que eu acho que seria interessante, se, por exemplo, tiver essa possibilidade de criar a tal plataforma que era a proposta que eu tinha, era as pessoas poderem ter uma aplicação em que verificavam, colocariam, por exemplo, um link numa notícia naquela aplicação e aquela aplicação, no fundo, iria fazer quase como uma pesquisa de verificação de factos se havia outros sites ou outras ligações com aquela informação. Isso é fácil de fazer hoje em dia com a chamada inteligência artificial do bem, não é? Porque esse é outro dos aspectos que é guia das ameaças e acho que é algo que em Portugal não me parece que haja ainda total consciência dessa circunstância, que é de que forma é que a inteligência artificial está a ser usada. Curiosamente, no Parlamento Europeu já houve uma discussão sobre isso, a própria Comissão Europeia já emitiu pareceres sobre isso, os parlamentares também já falaram sobre essa questão. Em Portugal não existe tanta essa consciência. Acho que, por exemplo, nas universidades, como dizem os professores, já existe essa ameaça. E o debate já está a ser feito. E o debate, mas poderá ir muito além. E, portanto, acho que é também dever do político de refletir sobre isso, chamar para o debate os especialistas na matéria e tentar encontrar ou propor alterações, sendo que numa situação que está a mudar tão rapidamente e com um potencial tão grande, acho que é complexo, mas parece-me que também não vamos demonizar completamente a inteligência artificial, tal como não devemos demonizar totalmente as redes sociais e todas essas novas perspectivas. Acho que sim. E acho que até, sem dúvida, acredito que a própria inteligência artificial poderá contribuir para o bem-estar da população.
Desde que, lá está, as pessoas tenham essas ferramentas para que consigam usar adequadamente para também terem uma experiência positiva nesta sociedade. Depois de 20 anos dedicados ao jornalismo, foi muito tempo com muita coisa a fazer, com um foco político muito, muito presente. O que é que fica de tanta coisa? É mesmo muita coisa, não é? É muita coisa. São 20 e tal anos. Sim, muita coisa. Tu dizias no início que, de facto, podemos ter várias vidas. Eu acredito mesmo nisso. E muitas vezes eu digo a pessoas próximas, isso parece que foi noutra vida. E sim, de facto, o mais recente que fica foi o meu trabalho na Ucrânia. E todo o início do conflito. O primeiro ano foi extremamente duro, com muitos acontecimentos, mais de 100 dias na Ucrânia, 5 viagens, com a situação a mudar muito, muitas histórias contadas, reportagens, documentário, pode-se da hipótese também de ter ido a Moscovo. Foste, aliás, o único jornalista que esteve português, sim, dos dois lados. No lado russo também. Do lado russo houve um outro colega nosso, camarada, que esteve só no lado russo, o Bruno Carvalho, que esteve no Donbass, mas dos dois lados, de facto, fui eu até hoje, ainda só fui eu. Mas de qualquer forma, isso foi um trabalho que me deixou muitas marcas, mas digo, foi um trajeto que me orgulha, e como te dizia, foi algo que consegui cumprir. Eu quando estava a tirar o curso de jornalismo, eu tirei numa escola que já não existe, que é a Escola Superior de Jornalismo do Porto. Na altura, quando eu tirei o curso de jornalismo, não havia uma oferta pública nesta área. Depois essa escola acabou por ser o embrião para o curso de jornalismo que existe hoje em dia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Portanto, no fundo, migrou essa escola para a Faculdade de Letras e deixou de existir essa escola. E foi a escola que formou muitos jornalistas durante muitos anos na cidade do Porto. E na altura, eu lembro perfeitamente de estar no primeiro ano e falaste da guerra do Iraque, enfim. E o meu sonho era ser jornalista correspondente de guerra. Porquê? Pelo lado romântico. Ou seja, por ter lido muitos livros sobre isso, Kapuscinski, por exemplo, ao ter visto muitos filmes, há um lado romantizado da guerra, do jornalista que vai para a guerra, que é heroico. É claro que eu não podia imaginar as dificuldades que... Enfim, não podia imaginar. Imaginava algumas, mas não podia imaginar na certeza as dificuldades que um jornalista de facto passa numa zona de conflito. E as repercussões que isso até tem a nível pessoal. E era poder... Na altura o que eu queria era ir buscar isso. Era buscar a aventura, ir buscar estar no sítio onde a notícia acontece. E pronto, e de facto só concretizei isso mais de 20 anos depois de um trajeto. Eu, por exemplo, comecei no jornalismo desportivo. Aliás, eu não comecei no jornalismo desportivo, eu comecei no jornalismo cultural, porque o meu primeiro estágio foi num programa que também já não existe, um programa da RTP, que era o Acontece, que era um magazine cultural diário na RTP2, apresentado por um histórico jornalista que era o Carlos Pinto Coelho, e pronto, e foi ótimo. Foi a minha primeira experiência na televisão, foi na RTP. Depois acabei por não gostar de estar a trabalhar na RTP, e abriu-se a possibilidade de entrar no jornalismo desportivo, que não era exatamente o que eu queria, mas foi uma forma de entrar na profissão, e estive muitos anos aí, no Jornal do Jogo, Jornal Record. Depois entrei na primeira vaga de jornalistas de um site que estava a começar, que era o Mais Futebol, numa altura em que nós tínhamos que explicar às pessoas o que era a internet. Ainda não era o que é hoje. Não, as pessoas perguntavam onde é que compravam isso, e onde é que podiam comprar a internet para ler a reportagem. Não havia sequer redes sociais, portanto, e é muito interessante ter assistido a essa mudança. A minha geração permitiu precisamente isso, que foi ter entrado no jornalismo numa altura em que não havia internet. E depois surgiu todo esse advento. No fundo, eu trabalhei precisamente no arranque da internet em Portugal.
depois num outro projeto da Média Capital, que era o Portugal Diário, depois na fundação da TV24, foi o primeiro editor do início da TV24, o canal de notícias da TVI, e pronto, e depois acabaria por entrar na televisão, estando num grande grupo, permite essa mobilidade, no fundo. Pelo caminho ainda tive uma experiência na Rádio Clube Português, que estava a tentar reativar, mas depois acabou por ser um projeto que não vingou. Mas depois acabei por entrar na televisão. Não era algo que eu quisesse, porque tinha tido uma má experiência na RTP. E foi onde eu acho que fiz o meu melhor trabalho. Onde consegui cobrir de facto grandes eventos, situações de limite, de tragédias ecológicas, enfim. O mundo dos nossos dias, não é? Sim, a questão dos refugiados, que foi algo que eu trabalhei muito, e que é também um tema para o qual sou muito atento, a questão da crise no Mediterrâneo, não só a crise no Mediterrâneo, mas outra rota não tão conhecida, que é a Rota do Atlântico, que faz muitos dos africanos tentarem chegar às ilhas das Canárias, um trajeto muito mais complicado do que o do Mediterrâneo. E pronto, enfim, e viajei muito pelo mundo e tornei-me depois editor internacional da TV e depois com a CNN Portugal. Portanto, abreviadamente, são algumas das coisas que eu retiro do jornalismo. De facto, foi uma viagem incrível. Eu continuo a dizer que o jornalismo é a melhor... como é que é dizer? A melhor profissão que existe. Pode estar em muitos sítios, não é? De muita forma. Não, e é tal coisa. Para quem então ama a liberdade, é a melhor forma de exercê-la. Ou seja, eu considero que o jornalismo deve ser sempre adversativo, ou seja, deve ser sempre de contraponto aos poderes, de questionamento dos poderes, de confronto. E, portanto, isso é o exercer a liberdade ao máximo. E depois, obviamente, contactar com as personagens que estão a fazer a história, e com os assuntos que estão a fazer a história, e poder contar. Portanto, ser essa testemunha da atualidade primordial. Eu acho que é de facto incrível. Para quem gosta disso, eu acho que o jornalismo não pode ser só para as pessoas que têm as melhores notas nos cursos, mas acho que há ali qualquer coisa que a pessoa tem que ter de extra. Não é só de resiliência. O início da profissão, de facto, é muito difícil. Mas o início pode durar muitos anos. Mas é este quase que é, como eu falo, do amor pela liberdade, o amor pela... aquele extra que é preciso sempre dar. Curiosamente, isso é uma questão que tem sido muito falada na crise dos média. Por exemplo, de um grupo específico da Global Média que despediu muita gente, enfim, que teve uma crise, que tem uma crise agora mais recentemente, que os camaradas diziam muitas vezes, eles acham que nós amamos esta profissão e que por isso podem nos pagar mal. E de facto é um problema no jornalismo, que as pessoas acho quase que aceitam uma série de coisas e ganhar muito mal durante muito tempo, por amor à profissão e por amor à liberdade, como eu te dizia, e acho que isso também não pode ser aceitável. Tem de haver reflexões. É urgente essas reflexões, porque está a custar vidas, no caso, não é? Sem dúvida. Mais concretamente, então, está a custar vidas. Falaste na experiência da Ucrânia, e ela também é mais recente, e por isso vou a ela. Falaste também de moldar a vivência pessoal, porque se está nesse contexto. O que é que se ganha e também o que é que se perde? Uhum. Olha, eu acho que para mim ganhou-se como experiência profissional. Foi de facto um ganho profissional muito grande, uma aprendizagem enorme. O estar no local da história? O estar naquele momento. De facto, eu acho que foi um dos momentos mais marcantes das últimas décadas, em termos de evento das nossas vidas. Enfim, não só um evento informativo, porque veio-nos mostrar que afinal não estávamos seguros. Todos nós somos filhos todos aqueles que vivemos hoje em dia, filhos de um pós-guerra, de um pós-Segunda Guerra Mundial e até de um pós-Guerra Fria, em que ainda assisti um bocadinho a isso, tenho alguma consciência disso, da vivência antes da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética, que havia de facto um medo latente de uma ameaça nuclear, e nós pensávamos que esse tempo já tinha passado.
E voltou esse tempo. Portanto, estar lá nessa circunstância e perceber de facto o impacto que a guerra da Ucrânia tem, não só na Ucrânia, mas na vida dos europeus, foi muito importante. E poder estar lá e contá-lo com a minha perspectiva e até o meu nível de informação sobre o assunto, acho que foi importante. E sei que isso teve um impacto positivo em quem no fundo, nos espectadores, enfim, nos consumidores de média, nos cidadãos como um todo, de a história ter sido contada devidamente. Porque é muito diferente o jornalista. Em Portugal nós temos esta dificuldade, não sendo um país um pouco periférico do centro da Europa e não sendo um país com muito dinheiro para investimento nos média, muitos dos assuntos internacionais são recebidos em fontes secundárias. Não temos muita possibilidade de mandar jornalistas para todo o mundo. Na guerra da Ucrânia, na minha perspectiva, os média fizeram o maior investimento de sempre na história dos média em Portugal para a cobertura de um evento de cariz internacional. Foram muitas dezenas de jornalistas para o terreno, a certa altura, muitos jornalistas portugueses no terreno, e acho que o jornalismo português deve se orgulhar do trabalho que foi feito lá. Extremamente digno, sério, e cobrindo todas as perspectivas. E, portanto, também eu me associo a esse momento. O que é que se ganhou foi, acima de tudo isto, a nível pessoal, ganhou a concretização de uma ambição, como te dizia, de poder fazer a cobertura de uma guerra. O que é que se perdeu? Sinceramente, eu acho que eu não perdi nada. Houve momentos que foram muito difíceis, se calhar indo por aí, muito difíceis, com um impacto emocional também muito grande. E sempre porque se vê as pessoas, de facto, vê-se a guerra real, não é? Não se vê, sente-se. Nós sentimos isso. Não é só a imagem televisiva, é o acontecimento. Sim. O jornalista, quando vai para uma guerra, não leva nenhuma arma, não é? Portanto, nós não somos militares. Mas leva alguns instrumentos que não são normais para um jornalista. Por exemplo, um colete à prova de bala e um capacete. Ou até, noutras circunstâncias, eu cheguei a ter um kit com um fato antiquímico, uma máscara de gás, kits de primeiros socorros, enfim. Quando uma pessoa usa isto, é porquê? Porque, de facto, pode correr o risco. E usar um fato químico é porque pode haver um ataque nuclear ou químico. Usar um colete antibala é porque pode receber balas, enfim. E, portanto, o jornalista está em risco de morrer. É factualmente isso. E essa consciência, eu acho que nós não a temos totalmente enquanto estamos lá. Enfim, quando o conflito de facto foi muito intenso, em que nós nunca sabíamos em que zona da Ucrânia é que podia ser atingida, não estávamos seguros em nenhum sítio. Como eu acho que continuamos, na Ucrânia não existe nenhum sítio seguro, como temos visto agora até os ataques a Kharkiv. Mas o jornalista está num estado de adrenalina tal que é uma espécie de droga. Nós estamos em constante atividade. Eu, nos dias da Ucrânia, nunca tive um dia de descanso, por exemplo. Foi sempre super intenso. Ou seja, não se descansa, praticamente não se dorme, come-se mal. E está-se muitas vezes em direto, por exemplo, nos casos da televisão, até com este advento dos canais de notícias de 24 horas, enfim, no caso da CNN de Portugal. E para além disso ainda tem de se fazer reportagem ou preparar reportagens. Nós podemos estar... Eu tenho a consciência que podia estar meses neste estado. Okay? O problema é quando se regressa e percebe-se que há algumas circunstâncias a nível emocional que não são positivas. Não existe, eu já fiz esse alerta várias vezes, as empresas de média em Portugal não têm qualquer tipo de cuidado neste aspecto. Não existe. É até uma hipocrisia muito grande que os média falem muitas vezes da questão da saúde mental nos outros. Nos jornalistas não se fala. Não é só se falar, não se faz nada para precaver uma série de circunstâncias. Não, por exemplo, já nem falo que, por exemplo, no meu caso, não houve nenhuma preparação para jornalismo em contexto de conflito. Não tive uma preparação com os comandos ou com a GNR, não. Aliás, eu nem curso de primeiros socorros tenho, porque continuo a não ter.
Muito daquilo que eu sei foi empiricamente e até contacto com outras pessoas que me foram ajudando. Mas devia haver um briefing inicial com um acompanhamento psicológico de especialistas sobre o que é que vai acontecer a seguir. E um debriefing posterior para uma análise e até de tentar perceber que impactos é que as pessoas podem ter tido, o que se estão a sofrer alguma situação. Não existe. Eu, no meu caso, apercebi-me do impacto que estava a ter algumas situações que eu vivi lá, e só me apercebi cá. E eu faço terapia há alguns anos, e foi a minha terapeuta que percebeu que eu estava com stress pós-traumático. E tive esse acompanhamento porque já o fazia. E percebi que outros colegas meus estavam também com dificuldades em lidar com uma série de circunstâncias. Porque dizias, tu vês as pessoas a sofrer, tu vês, é que não vês só, tu também estás naquele contexto. Vários colegas meus, e eu também tive isso, eu tive uma situação concreta em que eu e o meu colega repórter de imagens estávamos na linha da frente, na zona de Kharkiv, que volta a estar atacada, quando a Ucrânia estava a recuperar algum dos territórios e fomos bombardeados e no fundo escapámos por sorte. E na altura obviamente isso foi notícia, mas aquilo teve repercussões no meu bem-estar ou mal-estar psicológico e emocional. Também antes disso foram-nos apontadas armas à cabeça, enfim, e vivemos uma situação de limite também muito grande quando a guerra começa, quando de facto na Ucrânia de um dia para o outro tudo mudou e as pessoas ficaram muito ansiosas e viram-nos, por exemplo, no meu caso, viram-nos como potenciais ameaças, como intrusos, confundiram-nos com russos. E sei que houve muitos colegas que viram isso e já nem estamos a falar de pessoas, por exemplo, colegas que morreram, não portugueses, mas de outras nacionalidades. E o que é que se perde nisto? Obviamente perde-se sempre alguma coisa do ser humano, não é? Mas também se ganha uma consciência, não é? E por isso acho que este é um aspecto que me tem permitido alertar. Não é que tenha sentido alguma mudança nesse aspecto, porque acho que os média em Portugal rapidamente, nós média, temos que focalizar as direções de informação, as direções de recursos humanos, devem olhar para os seus ativos, que são jornalistas, com mais cuidado, e não é só através dos salários, é através também destas questões. Dos recursos, não é? E também digo-te uma coisa, não é... porque isto tem a ver com falta de consciência sobre a importância da saúde mental. As pessoas, por terem problemas em gerir algumas das emoções, não são mais frágeis que as outras, ou mais fracas, ou piores jornalistas. Não. Faz parte da condição humana e nós temos que ajudar os outros a ultrapassar essas questões. E há profissionais que podem fazer isso. Portanto, acho que nesse aspecto, acho que é algo que se perde. Porque é um dos custos pessoais desse... São os custos pessoais. As pessoas não são todas iguais e podem gerir a situação de forma diferente. Eu, por exemplo, a mim, uma das coisas que me perguntam muitas vezes é: tiveste medo? Eu na Ucrânia nunca tive medo. Eu nunca tive medo. Aliás, era algo que eu não sabia se ia ter ou não. Eu vi situações muito duras e para mim o mais importante era fazer bem o trabalho. Não tenho. Mas há uma consciência do limite? Não existe total, porque mesmo quando nós estávamos na frente de batalha, aquilo é muito louco, é muito inconsciente, é louco. Acho que nós não temos bem noção de limite. E porquê? É tal coisa, eu acho que o jornalista pensa que o mais importante é chegar a contar a história. Pelo menos foi isso que eu senti. Tanto eu como o meu repórter de imagem, o David, dizia sempre: mas eu tenho que filmar isto. E de facto ele filmou tudo. Por exemplo, quando nós estávamos a ser atacados, filmou tudo. E porquê? E tal como quando estávamos em Bucha, e que vimos, por exemplo, na morgue de Bucha, eles não conseguiam processar todos os corpos que foram encontrados. Portanto, os corpos estavam na rua, não é? E qual é o desafio ali? Aquilo é demasiado importante para não ser contado. Portanto, como é que fazemos isto de forma digna para que isto seja parte da nossa responsabilidade social também, fazer isto, a tal missão que eu te falava como jornalista.
E mais do que o cheiro ou as famílias a chorar, o horror dos corpos ali todos amontoados, aquele cenário absolutamente fora do mundo, não é? Quer dizer, parece uma ficção, mas não era verdade. Como é que nós podemos transportar isso para o espectador? E para quem está a ver de tão longe aquilo que está a passar? De facto, a responsabilidade do jornalista é essa, é contar. E, portanto, essa inconsciência, o limite, os seus limites não temos não bem... Não estão tão balizados, não é? Não, no terreno... Perdem-se. No terreno perdem-se um bocado. Agora, não quer dizer que sejam todos assim, todas as pessoas assim, mas na verdade... Mas há um pisar de linha constante, eu acho que sim. Ao menos presente. Eu acho que ultrapassamos muitas vezes a linha daquilo que, num estado normal, nós aceitaríamos. Não acho que, num contexto de guerra, de facto, aquilo é tão brutal que nós arriscamos sempre um bocadinho mais. E é por uma boa história, é por poder contar, e é por demonstrar o que está a acontecer. Não tem nada a ver com fama, não tem nada a ver com projeção mediática, não, tem mesmo a ver com a necessidade. Isto é o que eu acredito que o verdadeiro jornalista pensa. Não quer dizer que não possa ter acontecido, mas uma pessoa não vai cobrir a guerra para... É uma consequência da exposição, não é? Sim, isto é uma consequência, ou seja, não se vai para uma guerra cobrir só para parecer bem. Propósito. Não, porque aquilo é bem duro. E tem deixado marcas a todos nós. Pergunto isto em questão da guerra. Parece que se está a desumanizar a guerra. Porquê é que isto está a acontecer? É uma percepção minha e peço desculpa se não for partilhada, mas acho que se fala cada vez mais dos meios, menos das pessoas. Concordo. Aliás, eu acho que isso é mais evidente na questão de Gaza. Na questão da Ucrânia, acho que houve essa humanização muito inicial, de facto uma ligação muito forte dos portugueses, por exemplo, em relação à questão da Ucrânia, até na recepção de refugiados, e uma angústia, não é? Acho que automática, partilhada por todos, de ai meu Deus, o que é que vai acontecer? Que brutal, que coisa horrível, e de facto fez com que as pessoas se identificassem muito com o sofrimento dos ucranianos. E hoje em dia não há dúvida que os portugueses estão ao lado da Ucrânia, ou seja, estão ao lado do país que luta pela sua sobrevivência e estão contra o país opressor. De facto, factualmente, a Ucrânia está a ser oprimida por um país vizinho. A desumanização que existe acho que é evidente nas próprias reportagens. Portanto, já não existe tanto aquela reportagem com a pessoa, com a família, com as pessoas, as famílias ameaçadas, mas é mais um número, ou seja, quantos ataques houve por dia, quantos drones foram usados, ou então que ajuda é que vem, quantos tanques é que vão ser enviados, quantos F-16, enfim. E sim, acho que concordo contigo, há uma desumanização. Mas ainda assim acho que existe uma ligação emocional mais forte com a Ucrânia. No caso de Gaza, a mim aflige-me muito a discussão no espaço público que existe. Porque nada justifica um ataque deste género. Vamos lá ver. O que aconteceu a 7 de outubro foi um ataque terrorista do Hamas contra Israel. E, obviamente, isso é inaceitável, é infame. Tem de ter resposta. Tem de ter resposta, como é óbvio. Quer dizer, Israel tem de ter uma resposta contra o grupo terrorista. Ou contra aquela ação terrorista. Enfim. Não pode, ou seja, morreram 1.300 pessoas no ataque do Hamas. Não podem morrer, em consequência disso, mais de 30.000 pessoas and counting. Entre elas, milhares de crianças. Não é aceitável. Não é aceitável que hospitais sejam bombardeados, mesmo que a narrativa do governo de Netanyahu diga que estavam instalados quartéis do Hamas em hospitais. Como acontece, por exemplo, no hospital Al-Shifa, que é um dos principais, que foi transformado numa ruína. E Gaza, por si só, já está transformado numa ruína. Gaza já vivia numa situação muito difícil.
em que cerca de 2 milhões de pessoas viviam aprisionadas num espaço muito diminuto de terreno, de uma faixa de terra com a maior densidade populacional a nível mundial, incluindo crianças, com escasso acesso a bens essenciais e com a sua capacidade de movimento também limitada. E são essas pessoas que não têm para onde ir, que estão a ser bombardeadas e mortas, enfim. E o ódio que existe por parte de muitos israelitas, que é fundamentado de alguma forma. Eu fui uma das pessoas que viu um dos vídeos partilhados pelo Estado de Israel, uncut, ou seja, o que foi mesmo encontrado, que não foi publicado a nível global, porque são imagens demasiado brutais. Eu vi esse vídeo em que foi filmado, portanto, tudo aquilo que foi encontrado logo no dia do ataque. E sim, são imagens horríveis. E a sensação que eu tive na altura foi, de facto, o ódio gera o ódio. E algum dia o ódio tem que ser travado. Eu acho que Israel, sendo um Estado democrático, tem outra responsabilidade de tentar terminar com o ódio. Houve líderes de Israel há umas décadas que conseguiram travar esse ódio, como o caso de Yitzhak Rabin, que foi um líder que acabou por ser assassinado por um radical israelita e que precisamente advogava a necessidade de 2 Estados, de haver um espaço para os palestinianos. Na altura havia um líder palestiniano bem carismático, que era o Yasser Arafat, e que adiavam-se e conseguiram fazer um acordo. Hoje em dia, esse acordo é impossível com as lideranças que existem, dos 2 lados, atenção. E o perigo que existe naquela região é a desumanização total, ou seja, como é que um povo que viveu a maior desumanização que existe e que nós podemos testemunhar, e acho que quem não teve essa oportunidade devia ser obrigatório, uma pessoa de visitar, mesmo em Portugal, qualquer europeu devia fazer isso, visitar um campo de concentração nazi, como Auschwitz, Birkenau. Como é que o ser humano, ou seja, uma máquina de Estado, conseguiu produzir a aniquilação de milhões de pessoas de forma massiva e sistemática. O que está a acontecer hoje em Gaza, não querendo fazer o paralelismo com o Holocausto nazi, é uma tentativa de eliminação de um povo. Existe uma expressão que é o genocídio, que foi criada precisamente na sequência da Segunda Guerra Mundial por causa do que aconteceu aos judeus. E não pode ser a comunidade judaica a aceitar que aconteça isto neste momento, exercício precisamente por um governo do Estado judaico. E por isso acho que a responsabilidade dos seres humanos hoje em dia, e no fundo, por exemplo, no caso da União Europeia, tem que ser superior. E não podemos... e é isso, acho que é muito hipócrita. São standards double standards. Porque tanto estamos a criticar a Rússia por atacar a Ucrânia, e estamos ao lado da Ucrânia... Como a legitimar Israel. Legitimar Israel. E em nenhum momento, por exemplo, se diz que se vão criar embargos a Israel, por exemplo, no envio de armamento. Vamos lá ver, mais uma vez, ninguém está a dizer que ninguém está a dizer com isto que estamos ao lado do Hamas. Não. O que aconteceu? O Hamas fez um ataque terrorista e tem que ser punido por isso. Não pode ser o Estado de Israel a cometer um genocídio, que é aquilo que está a acontecer em Gaza, a céu aberto. Ou seja, nós estamos a observar isto. Nós estamos a ser testemunhas coniventes disto. E voltando atrás e aos perigos, e por isso eu fazia o alerta sobre isso no meu mandato, nas minhas propostas eleitorais, que tem a ver com os perigos do mundo. Imaginemos que Donald Trump está na Casa Branca, vai ser ainda pior. Atenção, vai ser ainda pior. Não há grande divisão nos Estados Unidos sobre o apoio a Israel. Atenção, não há. Mas a administração Biden ainda conseguiu
a fazer críticas, travou algumas coisas, continua a fazer um esforço, até de tentativa de diálogo, não está a conseguir grandes efeitos, mas pode ser pior. E de facto é algo que a desumanização aí é absolutamente brutal e deve ser dito. O Parlamento Europeu acho que esteve muito bem em estar ao lado de Israel depois do ataque de 7 de outubro. Depois disso, acho que nem todas as organizações e instituições europeias estiveram bem na crítica àquilo que o Estado de Israel está a fazer ao povo de Gaza. Porque não pode mesmo valer tudo e continuamos a falar de vidas, não é sobre resposta a ataques, é vidas humanas e não há umas mais importantes que outras, não é? Quero agradecer aqui, em primeiro lugar, a partilha pessoal relativamente à experiência de guerra. Agradeço a generosidade, até para quem nos ouvir, ter uma percepção diferente daquilo que é o direto televisivo, o que está por trás. Obrigado por isso. E obrigado também por este balanço do outro lado do jornalismo, que eu também acho que é importante. E falar agora de um aspecto mais positivo, também é preciso. O que é que se segue nestes próximos tempos para ti? Que objetivos tens traçados? Olha, eu, para já, é um bocadinho um livro aberto. Estás disponível? Sim, não estou disponível para tudo. E de facto eu terminei a carreira como jornalista, mas acho que serei sempre jornalista, de coração. E de facto a vida dá muitas voltas e não fecho a porta a um dia regressar ao jornalismo se um projeto interessante surgir. Não é esse o trajeto que eu quero seguir neste momento, é outro. Agora, para já, vou focar-me em ajudar o partido, tendo em vista as eleições de 9 de junho, e depois logo se verá se o partido achar que eu seja útil também na prossecução desse objetivo, caso tenhamos uma representação parlamentar no Parlamento Europeu. Se acharem útil de eu poder fazer essa ajuda também no Parlamento Europeu, é algo que eu vejo com bons olhos. Não posso dizer mais que isso. Fica esse primeiro desvendamento, aliás, essa primeira reflexão sobre o que pode vir a seguir. Eu termino sempre este podcast e já atingimos aqui 1 hora de conversa, fazendo um pedido ao convidado para refletir sobre o nome do podcast, A Esperança Atrás do Muro, e queria ouvir-te precisamente falar sobre este título. Olha, eu quando ouvi esse título, a primeira coisa que eu pensei é precisamente a responsabilidade do jornalismo, que é derrubar muros e fazer pontes. Eu acho que também a política deve fazer isso, pelo menos a minha perspectiva de quem está a entrar agora nisto. Durante a minha função como jornalista, sempre me impressionou muito os muros que são construídos. Porquê? Porque precisamente assisti à queda do Muro de Berlim e como isso foi uma esperança. Eu fiz uma reportagem, por exemplo, na Irlanda do Norte, onde não existe um muro, mas existem, no caso de Belfast e também de uma outra localidade na Irlanda do Norte, existem ainda barreiras e muros efetivos entre os católicos e os protestantes. Existe um muro que foi construído também para separar locais colonatos na Cisjordânia e também na faixa de Gaza. Existe um muro que divide os Estados Unidos com o México. Foi construído não um muro, mas uma cerca enorme na Hungria, quando houve o grande fluxo de refugiados. Foi construída essa cerca precisamente para impedir a entrada de refugiados. Eu acho que nós não podemos permitir que os muros sejam construídos. Ou seja, isso por trás do muro é a esperança. Para mim, representa a esperança. E por isso, se quebrarmos os muros, podemos ter a concretização, não ter só a esperança, mas ter a concretização das nossas ideias. Portanto, essa ânsia de liberdade. Já agora, este podcast está a ser gravado aqui junto à Avenida da Liberdade, no dia 24 de abril de 2024. Há 50 anos, nós não podíamos estar aqui os dois a falar. Ter esta conversa. E por isso, obrigado, Filipe. Obrigado, eu. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer nessa canção que é só minha. Eu vou na direção mais genuína. Então deixa a minha voz guiar.
A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira.